Olá, amigo leitor, amiga leitora! Como que vocês estão? Tudo bem por aí? Paramos na página 77, vamos continuando por aqui no capítulo 8, Flexibilidade e Firmeza. Quando estava para escrever esse capítulo, hospedei-me por um dia numa pousada na Serra, perto de Itaipava, Rio de Janeiro, aproveitando um intervalo entre duas palestras em cidades próximas. Logo que me instalei, apressei-me em sair para minha caminhada diária, pois as nuvens anunciavam chuva forte para breve. A trilha passa por um pomar e sobe, zigue-zagueando, na encosta da pequena colina, por um bosque de pinheiros. Lá em cima, alguns eucaliptos me aguardavam com seu perfume, que foi um presente para os meus pulmões depois daquela subida. Além do ar puro e do aroma terapêutico, a linda vista era um colírio para os olhos da alma. E o canto dos pássaros foi a trilha sonora perfeita para contemplar meu entusiasmo nesse contato com a natureza. Só que uma ventania começou a chegar e resolvi descer, pegando um atalho entre os pinheiros. Como vi que não daria tempo de chegar ao chalé, abriguei-me numa cabana junto a um bambuzal até que os ventos se acalmassem. Ver os bambus balançando na ventania foi a melhor lição que eu poderia receber naquele momento. Eles eram altos, finos e ficavam totalmente arqueados a cada rajada de vento. Estavam plantados juntos a um barranco, o que me permitia ver algumas das suas raízes. São finas, mas penetram no solo em grande quantidade, emaranhando-se desde a superfície, dando forte sustentação ao bambuzal, que por isso aguenta qualquer vento. Bem firmado no chão, ao mesmo tempo ele é bastante flexível, a ponto de amoldar-se à ventania, curvando-se totalmente sem quebrar. Outro segredo da resistência dos bambus: vivem em grupo. Juntos se sustentam, fazendo com que os seus colmos se entrelacem, ganhando resistência diante das mais fortes rajadas de vento. Quando o temporal abrandou-se, descia ainda com chuva, e é muito bom molhar-se na chuva de vez em quando, vendo algumas árvores quebradas, galhos caídos e muitas frutas maduras e verdes no chão. Virei-me para ver um arco-íris que os raios de sol prismavam por entre as últimas gotas da chuva, e lá estava o bambuzal, intacto e reluzente, com suas longas hastes apontando para o céu. Próximo ao aeroporto de Salvador, nos dois lados da estrada, há um interessante bambuzal que forma um túnel verde sobre os carros que passam. Com um clima agradável e acolhedor, aqueles bambus balançando ao vento dão boas-vindas a quem chega e volte sempre a quem está indo. Quando passo por Salvador e tenho um tempo enquanto espero o horário do avião, saio do aeroporto e vou andando até o bambuzal. Penduro minha camisa num galho e fico caminhando debaixo dos bambus enquanto admiro a beleza harmoniosa daquela vegetação. Já ouvi dizer que alguns habitantes de Salvador consideram esse bambuzal assombrado. Talvez por causa dos uivos dos ventos entre as folhas durante a noite. Espero que não seja por terem visto um sujeito sem camisa, de cabelos arrepiados, zigue-zagueando entre os bambus. Boa. Pronto, já que os bambus haviam me soprado todo o conteúdo deste capítulo, só me restava aproveitar um pouco mais a lição e fazer uma breve analogia com o ser humano. O bambu não quebra porque é flexível e se amolda ao mais forte vendaval. Vive em grupo. Os colmos entrelaçados são mais resistentes. Suas raízes são numerosas e lhe garantem sustentação. E nós? Todos os dias sofremos pressões como os bambus em dia de ventania. Que lições podemos tirar do bambuzal? Flexibilidade. Como exercemos nossa flexibilidade? Rigidez não funciona em tempos de mudança. O pai inflexível se distancia perigosamente dos filhos. A empresa que não se ajusta às novas realidades condena-se ao fracasso.
O profissional com resistência à mudança é o primeiro candidato ao olho da rua. Espírito de equipe. Como está o nosso sentimento de grupo? União, harmonia, sinergia, integração, associação, aliança, parceria, confiança, solidariedade. Essas atitudes hoje são decisivas para o sucesso de qualquer instituição, empresa, família, clube, igreja, comunidade ou nação. Isolamento e individualismo são fatais. Raízes. Quais são as nossas raízes? O que nos dá sustentação? Valores culturais, ligação com a natureza, relações de parentesco e de ambiente, fé, formação religiosa, serviço comunitário, estudo, trabalho, vontade firme, objetivo de vida. São como fios interligados pelo entusiasmo, que funcionam como numerosas raízes emaranhadas, retirando da terra a energia vital e dando segurança e firmeza frente a qualquer vendaval. Se observarmos a trajetória de pessoas bem-sucedidas, veremos como foram importantes esses três fatores para a superação de problemas e dificuldades. As crises vêm e vão, como tempestades, tornados, vulcões, recessão, desemprego, desvalorização da moeda, conflitos, vendavais devastadores, mas podemos resistir a tudo isso sem perder o pé, se tivermos firmeza e flexibilidade, como o bambu, bem firmado na terra, que sabe curvar-se à realidade dos ventos, mas posiciona-se novamente para cima, determinado e persistente. Quando ingressa na vida, o homem é terno e flexível. Quando morre, é duro e rígido. Ao entrarem na vida, as plantas são ternas e flexíveis. Quando morrem, são secas e rígidas. A dureza e a rigidez são companheiras da morte, e a ternura e a suavidade são companheiras da vida. Por isso, quando as armas são fortes, não sairão vitoriosos, mesmo vencendo as batalhas. Quando as árvores são duras, serão abatidas, mesmo que resistam. Mas o bambu maleável dobra-se sobre si mesmo e não se quebra pela força do vento. O que é grande e forte diminui. O que é suave e dócil prospera. Precisamos saber usar a flexibilidade em todas as situações. O ambiente familiar, por exemplo, é um dos que mais exige de nós o exercício da flexibilidade. Para que uma família possa permanecer unida, a flexibilidade é indispensável. Se a mulher quer que o marido a acompanhe a uma exposição de orquídeas que ela adora, ela deve fazer um esforço e acompanhá-lo no domingo para assistir a um jogo de futebol, ou então deixar que ele vá com os amigos, sem ficar reclamando porque ele vai ao estádio em vez de levá-la ao cinema. É melhor para todos, marido, esposa, filhos e agregados, quando todas as partes exercitam a flexibilidade, porque o ambiente fica mais equilibrado. Dois amigos conversam num bar e a certa altura um deles se queixa de desentendimentos com a esposa. Eu sou casado há 15 anos e nunca brigamos, diz o outro. É mesmo? Como vocês conseguem? Qual é o segredo do casamento? Bom, o segredo é uma regrinha que combinamos entre nós. E que regra é essa? Insiste o amigo ansioso. É simples. Em um dia, ela faz tudo o que ela quer. No outro dia, eu faço tudo o que ela quer. As crenças. Capítulo 9. Determinação e persistência. Por que algumas pessoas se destacam entre bilhões de seres humanos e tornam-se figuras históricas, grandes personalidades conhecidas e respeitadas por todos, mesmo depois de muitos séculos? O que essas pessoas têm de especial? O que elas têm de diferente? Fisicamente, nada demais. Tem 2 pernas e 2 braços, um coração e um cérebro, iguais aos nossos. Alguns são musculosos, outros não. Alguns estudam nas melhores escolas e outros não têm como seguir seus estudos. Alguns nascem ricos e poderosos, outros crescem pobres e anônimos. Mas
fazem diferença na vida de todo mundo e por isso tornam-se imortais. Moisés, Hipócrates, Alexandre, Marco Polo, Cristóvão Colombo, William Shakespeare, Joana d'Arc, Gutenberg, Darwin, Thomas Edison, Helen Keller, Santos Dumont, Einstein, Chaplin, Henry Ford, Gandhi. Em todas as épocas encontramos exemplos de grandes benfeitores da humanidade. Moisés peregrinou 40 anos para libertar seu povo e conduzi-lo à Terra Prometida. Edison experimentou insucesso milhares de vezes em suas experiências e persistiu anos a fio até conseguir dominar a eletricidade. Helen Keller, uma menina cega, surda e muda, superou com extraordinária persistência a privação dos sentidos e fez da sua vida uma prova indiscutível de capacidade humana de superar as maiores dificuldades. Na história contemporânea, durante muitos anos, acompanhei notícias de grandes líderes como Martin Luther King e Nelson Mandela. Luther King, depois de muitos anos da campanha pelo fim do preconceito racial, foi assassinado no momento em que sua pregação finalmente sensibilizava a população norte-americana. Suas ideias não morrerão jamais. Mandela, depois de quase 5 décadas preso por defender o fim do apartheid na África do Sul, chegou a presidente do seu país e tornou-se um grande símbolo da paz em todo o mundo. Revolucionários como ele, quando prisioneiros, são respeitados até pelos inimigos, tal a firmeza de suas convicções e o entusiasmo que demonstram. Também no dia a dia, nos lares, ruas, escolas, igrejas, campos, escritórios e fábricas, e não só nos grandes acontecimentos da história, encontramos exemplos marcantes de determinação e persistência na superação de obstáculos. Qualquer um de nós tem um exemplo desse poder em sua própria vida ou na história dos seus pais e avós. Esses exemplos de determinação e de persistência, que não esmorecem até conquistar o objetivo, são provas do infinito poder do entusiasmo, um poder que temos dentro de nós. Ele está dentro de nós, mas nem sempre nos lembramos disso. Então o sujeito fica perdido, enredado em seus problemas, confuso por não conseguir ver um palmo adiante do nariz. É mesmo uma espécie de cegueira emocional, para ser curada precisa de um alvo, uma meta, um objetivo claro, e muitas vezes precisa de óculos adequados para se enxergar esse objetivo. Lembra da história dos óculos de mergulho que conto em minhas palestras? Se não conhece, procure vê-la. Está no capítulo 5 do livro É Óbvio e também tem no vídeo. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22, 28. É tão importante determinar o nosso objetivo de vida que, em muitos casos, essa decisão ocorre num momento marcante, inesquecível. É o caso da visão de Isaías 6, do 1 ao 8, quando recebeu o chamado para o seu testemunho como profeta. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com duas cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Ao ver uma cena tão grandiosa, sua primeira reação foi negativa. Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos anjos voou até ele, trazendo na mão uma brasa viva. Com a brasa tocou na boca e disse: A tua inquietude foi tirada, e foi perdoado o teu pecado. Isaías ouviu então a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Ouvindo isso, Isaías não teve dúvidas e subitamente respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele passou de uma situação de autodesprezo para uma afirmação de autoconfiança por ter encontrado o seu objetivo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa frase de Isaías lembra-me de uma história que há alguns anos era citada em todas as reuniões e palestras de recursos humanos. Era a mensagem a Garcia.
Talvez nem precisasse contá-la, pois todos a conhecem, mas vou resumi-la de memória. É preciso que você leve essa mensagem a Garcia. Não me pergunte onde ele está, nem como encontrá-lo, pois não saberei responder. Mas a mensagem precisa ser entregue pessoalmente a ele. Isso é uma questão de vida ou morte. Foi assim a ordem que o emissário recebeu. Nenhuma outra instrução. Apenas a missão de entregar uma carta que salvaria muitas vidas. Ele teria que atravessar territórios em guerra, procurando pelo destinatário sem nenhuma pista e correndo todos os perigos. Mas foi, e entregou a mensagem. Infelizmente, parece que muitos gerentes não entenderam direito a moral da história e abusaram do direito de dar tarefas quase impossíveis aos seus subordinados, dizendo, com aquele ar de chefe: "Isso é uma mensagem de A. Garcia. Não me pergunte como fazer, dê um jeito. Vire-se." Muitos dizem vire-se para esconder a própria incapacidade gerencial. Por essas e outras, a historinha saiu de moda, mas continua atualíssima. Nunca foi tão necessário enviar mensagem a Garcia, de preferência com o comprometimento de todos. O ser humano é diferente das máquinas, pois acredita no que faz, tem metas, objetivos e finalidade de vida. Não basta desejar alguma coisa, é preciso visualizar o que se deseja, dar atenção a esse desejo e dedicar-lhe intenção. A intenção é o poder que move o desejo. Durma e acorde pensando no seu objetivo. Se estiver certo do que está no rumo da sua finalidade de vida, não permita que ninguém o desvie. Nunca ceda às cenas emocionais e excessos dos outros. Alerta o escritor Joseph Murphy. Permaneça fiel ao seu ideal. O que lhe favorece, favorece a todos. Acreditar nos seus sonhos é ter um ideal. A palavra ideal é derivada de Deus. Ter um ideal é ter Deus em si. Cultivar um ideal é semear entusiasmo em sua vida. O entusiasmo é revolucionário. O verdadeiro entusiasmo promove uma revolução positiva. Esse é um conceito proposto por Edward de Bono, que ficou mundialmente famoso por suas técnicas de aprendizado baseadas no pensamento lateral. Ele explica que as revoluções tradicionais são quase sempre negativas, destrutivas, pois baseiam-se em conflitos e lutam contra um inimigo a ser odiado. Essas lutas contra o inimigo acabam se tornando um fim em si mesmo. Ao invés das revoluções negativas, ele propõe a revolução positiva, baseada em princípios e projetos construtivos, mudança de percepção, humor, informação, ação, afetividade e métodos não violentos. Uma revolução como essa só é possível com muito entusiasmo, não apenas por parte de um líder e seus seguidores, mas sim de todos os seres humanos. E como a humanidade está precisando desse tipo de transformação para revigorar suas esperanças nesse novo milênio? A atenção energiza, a intenção transforma, diz Chopra. Vamos então, com entusiasmo, nos sintonizar nesse movimento que é de todo o universo, a transformação. Capítulo 10. A força transformadora. Ouvi certa vez a fábula de uma lagarta que, ainda muito novinha e pequena, estava subindo pela primeira vez o tronco de uma árvore, acompanhada de centenas de irmãs, quando parou extasiada ao avistar um louva-a-Deus. O inseto, verde e comprido, muito bonito, estava pousado com as pernas à frente dobradas e a cabeça erguida, como se fosse uma pessoa ajoelhada em fervorosa oração. A pequena lagarta até então havia olhado apenas para o caminho para onde arrastava seu corpo desajeitado e para as folhas que pudesse comer. Depois que viu o louva-a-Deus, ficava tentando contemplar o céu para louvar aquele majestoso universo, mas não conseguia levantar seu corpo, preso ao chão. Ele que é feliz, pensava admirada, lembrando-se do louva-a-Deus. Além de dar grandes saltos com o seu corpo leve e suas longas pernas, consegue rezar de um modo tão contrito que sua alma deve voar pela imensidão do céu. E eu? Por que nasci com esse corpo desajeitado e lerdo? Enquanto pensava isso, olhou para seu próprio corpo e decidiu que, como não conseguia nem ao menos desgrudar o corpo do chão em saltos ou voos, faria o melhor com suas condições permitissem, divertindo-se com as suas irmãs e trabalhando com agilidade,
Exercitou-se nas habilidades necessárias para o que precisava naquele momento: subir em árvores, buscar alimento e abrigo. Já que não tinha mãos e levantar em oração para o céu, como louva a Deus, dedicou uma parte do seu tempo a olhar para dentro de si. Sentia como se o seu corpo fosse apenas o seu lado de fora, uma espécie de morada, mas que uma parte dela poderia libertar-se e também voar pelo céu, louvando a criação. Só não sabia como. Com o passar dos dias, foi ficando mais tempo sozinha, concentrada em seu próprio ser, até que um dia isolou-se totalmente, dentro de um pequeno esconderijo onde ninguém a importunasse. Algumas semanas depois, abre o casulo e se percebe com asas, lindas e grandes asas. Seu corpo havia se transformado completamente durante o recolhimento. Naquele dia, a paisagem ganhou mais uma borboleta, que não se cansava de voar, agradecendo e louvando. Dentro de você há um santuário íntimo onde você pode orar, meditar profundamente e compreender sua finalidade de vida. As asas da borboleta não foram colocadas no seu corpo da lagarta. Sempre estiveram lá. A transformação revela o que já existia, diz Murphy. O primeiro movimento dessa transformação é interno. O entusiasmo é uma força transformadora que atua de dentro para fora. Primeiro, potencializa aquele germe de mudança que faz uma pessoa alcançar a plenitude do seu verdadeiro eu. Toda transformação pessoal começa dentro da pessoa, já no seu próprio DNA, esperando apenas ser potencializada. O segundo movimento da transformação é externo. Depois de transformar-se internamente, a partir da força do entusiasmo, a pessoa desenvolve o poder de transformar o mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Romanos 12, 2. Para transformar o mundo não é preciso ser um grande governante poderoso, um grande cientista ou alguém muito rico, famoso e influente. Em todas as camadas sociais, até mesmo nos rincões mais distantes desse planeta, existem pessoas transformando positivamente o mundo. Algumas dicas para transformar o mundo. Escolha um trabalho que você faça com prazer e talento. Seja útil ao seu próximo, parentes, vizinhos e colegas de trabalho. Mantenha um jardim florido. Plante árvores frutíferas. Cultive amigos de todas as idades e classes sociais. Seja o melhor companheiro e orientador dos seus filhos. Participe ativamente da sua comunidade. Ensine o analfabeto a ler. Colabore com alguma instituição beneficente ou adote uma criança. Espalhe paz e alegria por onde passar. Transforme antes de tudo a si próprio, melhorando a cada dia sua maneira de ser. Capítulo 11. Preparado para vencer. Quando criança, um dos meus divertimentos preferidos era brincar de Tarzan. Não pela Jane ou pela Chita, mas sim pela emoção de balançar no cipó. Eu amarrava uma velha corda no galho de uma goiabeira plantada à beira de um barranco, dava um grito igual aos que eu ouvia no filme do Tarzan, pulava segurando a corda como se fosse um cipó, balançava pendurado na corda e voltava para cima do barranco. Todos os dias eu brincava com a minha corda. Era um pulo e um grito. Como a corda ficava na chuva e já estava gasta, consegui uma corda novinha e coloquei no lugar da antiga. O que eu pretendia era dar ao meu brinquedo maior segurança e qualidade. É claro que na época eu não diria com essas palavras, mas ainda não sabia de um requisito importantíssimo para a qualidade. Atenção aos detalhes. Melhor dizendo, atenção a todos os detalhes. Então troquei a corda, me preparei, dei um grito e pulei. Como estava estreando um novo cipó, caprichei no grito. Ficou igualzinho ao do Johnny Weissmuller, quando saltava entre as árvores da selva africana para salvar a Jane. Mas o grito dessa vez terminou um pouco diferente. Ai, o pulo tinha sido um fracasso, um tombo ridículo. A corda nova era muito comprida e meu salto de rei das selvas ficou maior do que a altura do barranco. Bati com a cara na parede do barranco e caí no chão, com todo o peso do corpo sobre o braço.
Naquela noite fui com a minha família ao circo para ver a dupla Tonico e Tinoco, e não aguentava de tanta dor no braço, mas não queria contar minha mancada para ninguém. Algumas décadas se passaram e no ano passado voltei àquele sítio, que agora pertence a outras pessoas, curioso para rever o barranco onde eu brincava. Fiquei decepcionado. A montanha dos meus saltos de Tarzan era um barranquinho minúsculo, com 1,5 m de altura no máximo. Saí de lá com uma óbvia conclusão, que acabou me valendo muito. O barranco não era grande, eu é que era pequeno. Realmente valeu como um bom aprendizado, porque na viagem de volta aproveitei para anotar conclusões semelhantes que o barranco me ensinou. Os desafios não são tão grandes como imaginamos ver. Não é que nós é que ainda não nos encontramos preparados para enfrentá-los. Os problemas não são tão complicados de se resolver. Nós é que estamos sem entusiasmo. Quem faz a mesma coisa sempre da mesma forma, às vezes acaba relaxando e comete imprudência. Alguns acontecimentos da nossa vida foram marcantes, mas se fôssemos revivê-los hoje, ficaremos tristes, pois o que era, noutras épocas, tão significativo, agora talvez não seja mais. Quando somos pequenos ou estamos despreparados, qualquer montinho é um Everest e qualquer queda d'água é uma Foz do Iguaçu. Se estiver em situação de grande dificuldade hoje, imagine-se daqui a 10 anos, com tudo isso resolvido e mais do que superado. Você vai perceber que não foi o peso que diminuiu. Sua força é que passou a ser bem mais aproveitada. Como o cimento une vários tijolos que sustentam uma casa, o entusiasmo depende de outros ingredientes para ser eficaz. Um dos mais importantes é a preparação. Pessoa preparada mais entusiasmo igual sucesso. Até mesmo o mais talentoso pianista e o mais brilhante atleta precisam de uma dedicação aos ensaios e treinos, inclusive ao condicionamento físico, para manifestarem todo o vigor do seu talento. Vejamos dois famosos exemplos no futebol, Zidane e Romário. O craque francês destacou-se na Copa de 98, inicialmente por sua regularidade, empenho e disciplina. O entusiasmo já estava presente nesses ingredientes. No jogo final, outra lembrança triste, mas instrutiva para os brasileiros, os gols decisivos foram de Zidane, com seu pensamento rápido e o toque de bola objetivo, certeiro. Com justiça, além do título de campeão mundial, foi considerado naquele ano o melhor jogador de futebol do mundo. Estes mesmos títulos, campeão mundial e melhor jogador do mundo, foram de Romário em 94. 5 anos depois, uma entrevista ao Folha de São Paulo apresentou um Romário mais maduro, disciplinado e em ótima fase, aplaudido de pé pela torcida adversária depois de uma atuação espetacular, Flamengo versus Corinthians, fevereiro de 99. Voltei a ser um garoto, com muita vontade e entusiasmo, diz ele, disposto a recuperar-se definitivamente de uma trajetória em que nem sempre pôde mostrar sua melhor forma, após a consagração mundial em 94. A que você atribui sua ótima fase? Perguntou o repórter. Treinos, dedicação e seriedade, respondeu ele. Voltei a ser um garoto com muita vontade de fazer bem o que sei fazer. Tenho também levado sorte em alguns lances. Estou jogando com mais liberdade e arriscando mais. Podemos abstrair do futebol e aplicar essas palavras a qualquer outra atividade profissional. Vontade e entusiasmo. Treinos, preparação, dedicação, que é disciplina e persistência, seriedade, firmeza e determinação, sorte, a oportunidade para quem já está preparado, liberdade, criatividade, ousadia, arriscando-se mais. E paramos hoje na página 104, onde continuaremos na próxima leitura.